Olá, salve Maria. Bem, nesse vídeo eu quero tratar de uma coisa muito importante que muitas pessoas não sabem, que a diferença entre a Bíblia católica, que é a nossa, e a protestante. Quem já teve a oportunidade de folhear alguma edição protestante da Bíblia, certamente percebeu uma diferença na quantidade de livros entre ela e a Bíblia católica. No Novo Testamento contém 27 livros das duas, mas o número do Antigo Testamento é destoante, porque faltam esses trechos sagrados na Bíblia dos protestantes. O cânon lista católico contém 46 livros e os protestantes 39. Neste estão ausentes os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Sirátida ou Siraque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Além disso, faltam alguns fragmentos dos livros de Este e de Daniel. Por que faltam esses trechos sagrados na Bíblia dos protestantes? A Igreja Católica, além das Sagradas Escrituras e da tradição, está embaseada também no magistério. Este garante que o Evangelho transmitido e a fé professada são os mesmos ensinados por Cristo ao longo do tempo. Inicialmente, ele foi formado por pessoas escolhidas pelo próprio Jesus, os apóstolos, cujos sucessores são hoje os responsáveis por confirmarem os irmãos e garantirem a guarda do depósito da fé. Nos séculos XVI, os protestantes afastaram-se do magistério, renegando-o sob a alegação de que a Igreja Católica havia se corrompido. Empreenderam um grande esforço arqueológico para recuperar a chamada Igreja primitiva, entre aspas. Nesse momento, descobriram que um povo judeu possui uma lista de diferentes livros sagrados, com 39 livros, ou seja, 7 livros a menos que o cânon católico. Daí, para concluírem que a Igreja Católica acrescentou os outros livros, foi questão de tempo. Os 7 livros adicionais recebem o nome de deuterocanônicos. A palavra deuteros, entre aspas, vem do grego e significa segundo. Eles são assim chamados, pois, apesar de já constarem no cânon do Concílio de Cartago, no século IV, só foram oficializados pelo Concílio de Trento no século XVI. Em verdade, eles já se encontravam na versão grega da Bíblia, chamada Septuaginta. Só não faziam perto do texto hebraico. A partir disto, no século XIX, os protestantes decidiram abolir definitivamente os 7 livros de seu cânon. O Antigo Testamento foi compilado inicialmente em hebraico. O livro era formado por 3 partes. Primeira, a Tora, que continha os 7 primeiros livros, também chamados de Pentateuco. Segundo, o Nevim, que continha os profetas. Terceiro, o Ketuvim, que tinha os escritos. A diferença entre Tanakh, Bíblia hebraica, e o Antigo Testamento, adotado pela Igreja Católica, estava no livro que continha os escritos, entre aspas. Interessante frisar que foi muito lento o processo de canonização desses livros. Primeiramente, foram canonizados nos livros da Tora, posteriormente, os dos profetas e, somente muito tempo depois, um dos escritos na época de Jesus, o cânon da Bíblia judaica ainda não estava fechado. Portanto, os judeus contemporâneos de Jesus ainda debatiam
sobre quais eram os livros sagrados. Por exemplo, os saduceus só criam nos livros da Tora, já os fariseus aceitavam os profetas e os escritos, mas não totalmente, pois achava que a inspiração dos escritos ainda não estava concluída. Jesus deu uma ordem aos apóstolos: ide pelo mundo e evangelizai. Ora, o mundo daquela época falava o grego, que era o equivalente ao inglês de hoje. Assim, os apóstolos começaram a pregar o evangelho em grego. Mas como se dava se a Bíblia estava em hebraico? Os apóstolos passaram a utilizar uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego, denominada Septuaginta, que havia sido elaborada em Alexandria antes de Cristo. Ocorreu que, na tradução dos 70, como também é conhecida, estão contidos aqueles 7 livros. Ora, qualquer biblista sério é capaz de perceber que, em diversas citações do Antigo Testamento encontradas no Novo, a tradução utilizada é a da Septuaginta. Este era o livro utilizado pelos apóstolos e foi este, portanto, a Igreja Católica adotou. É verdade que houve um conflito entre os cristãos e os judeus, pois estes perceberam que os apóstolos estavam pregando o evangelho de forma diferente e por isso expulsaram-nos das sinagogas. Esse fato também foi motivo dos judeus a fecharem o cânon dos livros sagrados. Eles decidiram pela exclusão definitiva daqueles 7 livros que costumavam na Septuaginta. Isto, porém, só aconteceu no final do século I, ou seja, um século após a vinda de Jesus. Dessa forma, os protestantes, ao aceitarem o cânon da Bíblia judaica, estão desprezando a autoridade dada pelo próprio Jesus dos rabinos judeus, mesmo depois de Cristo. Então esse foi mais um vídeo da playlist Respostas Católicas. Espero que todos compreenderam a diferença entre eles, o conflito, que teve para canonizar esses 7 livros. Espero que todos compartilhem esse vídeo para todos saberem essa diferença entre a Bíblia católica e protestante. Obrigado por assistir. Paz e bem.